Estamos aqui de volta com Conexão Rental, que trata de assuntos relacionados ao segmento de rental. Já temos dezenas de entrevistas muito ricas. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento, esclarecer dúvidas e contribuir para a melhoria do nosso ambiente de negócios. Hoje nós temos aqui o prazer de receber o Pandolfo, da Brasf, que tem já uma experiência muito grande no setor de locação, de andaimes, escoramentos e formas, e já há algum tempo com plataformas aéreas. Então, primeiro, obrigado por você ter aceitado prontamente o nosso convite. E eu queria que nesse momento você se apresentasse aí, antes da gente começar o nosso bate-papo. Claro, legal, obrigado. Obrigado pelo convite, Paulo. Fico muito feliz, honrado de estar com você nesse programa, nesse podcast de Conexão Rental. Bom, eu sou Pandolfo, mais Pandolfo que Alexandre, né? Sou Alexandre Pandolfo, sou head de operações aí da Brasf, que é uma associação aí que foi fundada há 22 anos. Né? Ela aniversariou 22 anos aí agora em 2025, que é uma associação que milita aí no segmento de acessos, formas e escoramentos. Ela iniciou com uma pegada de andaimes, formas e escoramentos e ganhou aí o A trocado para acesso quando a gente começou a incorporar as locadoras de plataformas também dentro do nosso grupo. Nós somos 40 empresas associadas, né, hoje, nós temos 40 empresas associadas hoje. Eu vim desse segmento, de onde eu trabalhei por quase 30 anos, eu venho trabalhando há 30 anos, dos quais 20 e muitos no segmento de locação de equipamentos, em grandes empresas do setor, onde eu tive a oportunidade aí de ter cargos importantes, de liderança com áreas de negócio, áreas comerciais aí, e acabei continuando nesse mercado desde então, Paulo, foi isso. Perfeito. O que vocês fazem na Brasf? Qual a missão da Brasf? Você poderia compartilhar isso com a gente? Claro, claro. A Brasf começou, falei para você, em 2003, mas em 99 a gente já começou a se reunir informalmente, ainda dentro aí do espírito da alçada da BCP, pessoal da Associação Brasileira de Cimento Portland, onde a gente começava a se encontrar, naquele momento, 6 empresas, né, 6 grandes empresas do setor que estavam se reunindo de uma forma ainda sem nenhum tipo de governança, informal, organização, né? Informal, exatamente, para a gente começar a discutir norma. Então era uma associação muito focada na engenharia, né? Norma, construção, definição de normas que naquele momento não existiam. Então cada um dimensionava, calculava, orçava e se responsabilizava de acordo com normativas que achava conveniente para o seu projeto, para o seu negócio. Então tinha gente que usava a norma americana, norma alemã, ou seja, normas do ACI, normas DIN, ou metodologias brasileiras, de uma certa forma até quase que empíricas de cálculo de dimensionamento, né? Para poder fazer o cálculo das suas estruturas provisórias, seja de andaime, forma e escoramento, do seu jeito, e oferecer ao mercado. Então a coisa começou assim. O mercado... era um mercado que estava começando a receber muitas empresas multinacionais que traziam equipamentos de qualidade maior, né? Equipamentos de alumínio, equipamentos com mais tecnologia embarcada, né? No mercado brasileiro. O mercado brasileiro já existia há 30, 40 anos, né? Mas eu diria que há 20 ou 25 ele ganhou uma pujança importante quando começaram os grandes players a aportar no Brasil. Então, a Brasf nasceu assim. Então, naturalmente, a gente tem como associação, como objetivo da associação, a defesa dos interesses aí do setor, então valorizar muito essas questões de segurança, de engenharia, né? Então mitigar o uso de madeira, de soluções adaptadas em obra, né? Soluções aí que não são as mais adequadas para a construção, para o acesso, né? Para a conformação aí das estruturas de concreto. E aí a gente começou a embarcar naturalmente e entender os interesses das empresas associadas, que naturalmente são um grande volume de interesses comuns que elas têm, né? E começamos a desenvolver, né, os nossos trabalhos lá na associação em 2003, de forma aí sim estruturada, formal, com sede, estatuto e governança. Que bom. Né? É isso. Hoje vocês trabalham tanto na questão das normas como de segurança, porque principalmente em plataformas aéreas que Sim. são voltados para segurança. Exatamente. E vocês têm também uma parte de inteligência, né? Sim. Vocês têm as pesquisas de mercado. Exatamente. Uma Isso. contribuição importante. Você podia falar um pouquinho disso? Claro.
Desde o início, eu sempre percebi, né, que os associados, o mercado tem uma falta de informação tremenda. Então, assim, quando a gente fala de mercado de locação de equipamento, as empresas são empresas que são aquelas CAPEX intensas, né? Elas precisam ter muito dinheiro na frente, botar muito dinheiro na frente. E essas decisões de você investir um capital importante, né, seja numa frota de PTAs, ou seja, num volume de formas ou de escoramento, você vai ter um payback de longo prazo. Se você não tiver informações adequadas, você pode, primeiro, errar no volume, errar na escolha, errar na praça, né? E, portanto, botar em risco aí o resultado dos teus negócios, teu ROI. Então, a gente acabou, nos últimos anos, né? Primeiro, a gente começou a fazer um acompanhamento um segmento de estruturas, como a gente chama, de andame, forma e escoramento, contratando e desenvolvendo pesquisas para saber onde é que as locadoras estão, onde é que os negócios estão, né? Como é que estão os preços praticados praça a praça para entender se existe essa questão da perpetuidade, se os preços são sustentáveis, se eles atraem, né? Como é que é o nível de concorrência. Mesmo a gente fez e faz para as plataformas, né? Então, sempre com empresas renomadas, né? De plataforma é feito pelo pessoal da PwC já há 6, 7 anos, né? Quando o comitê foi instalado desde o dia 1, né? Então, todo ano a gente faz esse estudo e acaba apresentando no final do ano, nosso grande evento de final de ano. E, naturalmente, essa questão de informação passa a ser balizadora para novos investidores, para novos entrantes, para empresas incumbentes aí que estão se estabelecendo, entenderem, né, a importância e a relevância de estarem num jogo que é de livre concorrência, mas de uma concorrência de um nível adequado, nível de um fair play, nível de fair play. Todo mundo concorre, mas a gente precisa entender que as empresas precisam pensar na sua perpetuidade, né? Claro. Acho que é um pouquinho assim. Então, quando a gente fala em informação, é um pouco isso. E a gente também faz outras, viu, Paulo? A gente usou recentemente uma empresa para entender como é que estava o mercado de obras industriais, né? Que o pessoal tinha aí uns receios nos últimos tempos aí, que o mercado estava embicando para baixo, estavam querendo entender alguns cenários, onde é que estavam as possibilidades de negócio. Então, a gente também contratou uma pesquisa qualitativa, não foi quantitativa, mas de mapeamento de oportunidades de mercado. Então, entendendo mercados de celulose, mercado químico, alimentos e bebidas, o óleo e gás. Interessante. Então, foi bem interessante. Foi uma pesquisa muito legal que a gente contratou e entregou aí 6 meses depois. Que bom. Existia, né? Agora eu não estou acompanhando, uma empresa aí no mercado que fazia levantamento de oportunidades de projetos. Sim. Então, nós começamos na empresa a associar esses projetos à demanda por equipamento. Perfeito. Como alguns setores de cimento, de plástico, eles já conectam aquele projeto Sim. que está por sair Sim. a uma possível demanda. Possível demanda ao longo do tempo, né? Isso já é feito lá? Sim, também. Muitas das nossos associados, né? E a gente também acaba usando isso, né? Que acho que nos últimos tempos, essa questão de Big Data, informação, acabou ficando muito melhor, né? Então, Verdade. A gente consegue, né, no passado, né? Quem trabalha na área comercial aí há mais de 10 anos, há 15 anos ou 20, né, sabe como era difícil a gente ter nível de informação, né? Então, as coisas eram muito informais, a gente não tinha fontes fiáveis, a gente não tinha uma internet aí bem alimentada, e hoje está muito mais fácil, né? Então, sim, a gente tenta buscar correlação entre projetos, então a gente usa muitos informativos aí de dados aí, seja do IBGE, da CEBIC, do Sinduscon, do Secov, né? Para entender onde é que estão os projetos. E nasceram ao longo do tempo também, ao longo desses últimos pelo menos 10 anos, muitas empresas de análise de dados, né? Então, onde elas fazem justamente esse tracking, né? Usando mecanismos aí de busca inteligente, né? E acabam fornecendo, né, informações, onde é que estão os negócios, onde é que estão as obras, perspectivas, né? Quanto, né? Então, o que está acontecendo no mundo e no mercado brasileiro que permita as decisões serem mais bem tomadas, né? Em ambiente nacional, né, Paulo? Você sabe. Até porque esse negócio de locação de equipamentos, no geral, na verdade, é um negócio de aplicação intensiva de capital. Exatamente. E nós estamos no Brasil. Sim. O Brasil tem um ambiente competitivo de primeiro mundo. Sim. Os preços de locação são incrivelmente baixos. Sim. Num ambiente de negócio de terceiro mundo. Perfeito. A gente tem uma inconstância absurda, não só na parte tributária, estamos com o desafio aí da reforma tributária. Reforma que está estabelecida. Então, cada vez é muito mais importante as entidades como a Abrasf liderarem esses movimentos de
introduzir ferramentas que facilite a tomada de decisão Exatamente. das empresas associadas, né? Exatamente. Dentro desse bojo, né, o nosso comitê comercial tem olhado muito isso, né, e está dando cada vez mais valor a essas questões de informação, né, e como elas são relevantes aí para os negócios, né? Isso tem sido cada vez mais valioso, né, e necessário até com com o Custo Brasil, né, com o ambiente Brasil que a gente está inserido, né? A gente espera contribuir também na parte da Naloc. Sim. A gente está contratando a KPMG para fazer o estudo de mercado compatível com aquele feito na Europa, na ERA e na ARA, nos Estados Unidos. Sim. E com certeza vamos fazer muitas coisas juntos aí, juntar esse material, com né? certeza. Me fala um pouquinho da associação Abrasf. O que uma empresa precisa para se associar à Abrasf? Perfeito. Paulo, é assim, a gente tem uma associação de poucas e grandes empresas, né? Médias e grandes empresas, vamos chamar assim, né? Então, a gente criou, né? Isso está no estatuto desde 2003, a gente tem um conselho consultivo que vota a inserção de novos associados, a gente tem uma preocupação na perpetuação da cultura e em fazer, né, a inserção ao fazer o tal do onboarding adequado do associado para estar com a gente, né? Essa aproximação, uma associação quase que de boutique, né? Onde todo mundo se conhece, uma associação próximos, né, de pessoas muito próximas, de empresas muito próximas, né, a gente acaba pedindo o seguinte, né, primeiro a gente busca empresas que tenham alguma representatividade suficiente, né, então a gente olha um pouquinho a questão de tamanho de frota, o tamanho de parque delas, em toneladas ou em metros quadrados. Se a gente for uma empresa que a gente está olhando o segmento de estruturas, né? A gente busca também representatividade em mais do que uma praça também. Então, uma empresa que não seja aí monoendereço, né? Então, que a gente tenha a possibilidade de ter atuação em 2 estados, por exemplo, isso conta bastante. Mas no final do dia, um conselho consultivo, ele vota por maioria simples, né? A inserção dos novos associados na Abrasf. A gente criou um código de ética também, né? Um código de ética que acaba prevendo um comportamento, inclusive penalidades. Então, a empresa que se associa... né? É restrito, exatamente. Uma empresa que se associa, ela tem que atender determinadas premissas, né? Outra premissa importante também é a questão de um corpo técnico também robusto, próprio, né? Então, porque existem muitas empresas que não têm estruturas de engenharia competentes, robustas e são compradoras de RT. E aí a gente acha que isso não é uma coisa legal para uma empresa ganhar o selo da Abrasf, entendeu? Entendi. Então a gente acabou tendo com esses critérios, que são critérios naturalmente objetivos, né, que são votados, né, dentro desse conselho consultivo. Vocês têm planos de expansão? Como é que está isso? Sim, temos planos de expansão, mas a nossa expansão é uma expansão robusta, né? Porque quando eu voltei para a associação, Paulo, eu fui um dos fundadores, como você deve saber da história, fiquei 7, 8 anos, depois eu fiquei afastado outros 6 ou 7, eu estou de novo a 7. Então esse ciclo aí de 21, 22 mais ou menos, já é bastante tempo, né? E aí, quando eu voltei, a gente estava com 23 associados. E aí, eu recebi uma meta de levar isso para 40 associados, que eu estou cumprindo agora esse ano aí, depois de 6 anos. Então, você imagina a velocidade, é baixa, né? É verdade. A gente cresce devagar, né? A gente cresce devagar, mas isso também é uma forma interessante da gente conseguir fazer com que quem está entrando consiga se integrar e consiga ter esse processo de onboarding, de integração com os atuais sócios, né, com os atuais membros associados, de uma forma tranquila, soft, sem conflito, consiga entender como é o jogo na associação e consiga se aproveitar. Eu consigo fazer um trabalho muito próximo, né, muito presente aí, né, desse novo associado para entender como os nossos comitês trabalham, nossas agendas de reuniões que cresceram bastante também, né, nossos comitês também, né. São bem ativos, né? Sim, sim. Bom, a gente poderia falar um pouquinho agora da Texta Consulting. Sim. Né? É um empreendimento seu, né? Meu. Com foco na indústria. Como é que... Isso. Fala um pouquinho da Texta. Paulo, eu comentei contigo que eu fui executivo durante muitos anos do setor, trabalhei em grandes empresas, né? E agradeço muito a possibilidade e a valorização que sempre me deram e as oportunidades que me deram nesses grupos, esses grandes grupos, né? Então, eu não sou aquele que tem aquela vingança com o mundo de CLT, não, e decidi virar autoempresário, né? Eu empresário. Não foi isso, não. Nada disso, não. Mas eu acho que há 7 anos, né, eu decidi, né, depois de ter tido a minha última experiência executiva, né, eu estava num momento de transição, talvez até por conta da minha idade, chegando nos 50 anos naquele momento, onde eu achei que eu podia fazer coisas diferentes e usar, né, os meus skills, os meus relacionamentos,
para desenvolver outros projetos de interesse, né? E aí eu decidi montar a Texta. A Texta é uma boutique de consultoria e desenvolvimento de negócios que até hoje atendeu cerca de 80 clientes ao longo dessa história aí de 7 anos, né? Todo o setor de construção, propriedade, então é um momento que é uma área que eu conheço, que eu milito, então a gente está falando de basicamente quem quer vender para construtoras, para projetistas, né? E um pouquinho entrando no mercado de real estate também, então o mercado da propriedade também, né? Eu me aproximei também no mercado de inovação também, então a gente teve a possibilidade de depois falar um pouquinho, aí a gente pode falar um pouquinho depois da outra iniciativa que eu acabei enveredando, que é a parte de tecnologia, das Construtex e PropTechs, que envolve investimento também, né? Mas a Tex ela foi desenvolvida para promover atividades e projetos de marketing, de consultoria, de M&A, né, de investimento, de capacitação comercial. Então, eu já fiz projetos variados aí, atendendo clientes 95% brasileiros, alguns estrangeiros também. Então, eu mobilizo minhas equipes on demand também. Então, assim, eu sou a ponta de lança, mas eu trabalho com 7, 8, 10, 12 pessoas, a depender do tamanho do projeto. Às vezes os projetos trabalham com 2 ou 3, às vezes com 7, 8. Então, você trabalha dentro da empresa, né? Dentro da empresa. Quer dizer, cumprindo o papel de uma estrutura de marketing. Uma estrutura de marketing, uma estrutura estrutura comercial, uma estrutura de consultoria estratégica, às vezes. Então, assim, ao longo dessa jornada aí de 7, 8 anos, a gente já fez um pouco de tudo, mas tudo que envolve comércio, né? Ou seja, venda, né? Então, marketing, negócio, go-to-market, growth, M&A, né? Então, assim, capacitação de força de vendas, definição de políticas de remuneração variável, de bonificação também para a força de vendas também, geração de leads, então usando um pouquinho digital também, que a gente gosta bastante, né? Então usando sempre parceiros de primeiro. Está desenvolvendo alguma também, coisa, né? De IA? Sim, a IA está dentro, né? E a IA não teve jeito, né? A IA talvez nos últimos 3 anos, né? Quando começava a se falar mais, o pessoal olhava só a graça do GPT, né? Do GPT. Só olhava isso e achava isso. Hoje a gente já usa... eu particularmente já uso dentro da Texta 4 diferentes. Né? Então, eu já estou usando para bastante coisa, né? Então, a gente eu posso falar para você, desde bots, né? Desde uso para fazer apresentação, para gravação de vídeos como esse, né? Para tradução, para resumo, para conteúdo, para suporte à reunião... para relatórios diversos, né? Então, a gente está usando bastante coisa em IA, sim. Bastante coisa em IA. E incentivamos também, né? Bastante, que encorajamos muito que os nossos clientes, os nossos associados também usem, né? Então, assim, está cada vez mais fácil, né? E essa velocidade da adoção, né? E da inserção das ferramentas de IA nas empresas tem sido tremenda, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais, exato. Você está vendo muita empresa mexer com isso no Brasil? Você diz como desse nosso segmento? Desse nosso segmento, eu diria que metade dos nossos associados hoje já estão usando. E eu tenho percebido uma coisa interessante. Eu não sei a tua experiência nas tuas empresas, nos teus negócios. Mas existe, às vezes, uma movimentação, porque os profissionais mais jovens, eles começam a usar na sua vida e começam a achar demandas das empresas, provocando as diretorias, as gerências, e os C-level para falar, nossa, como é que a gente continua fazendo isso aqui sem usar aqui, sei lá, a Manus, ou sem usar o Claude, ou sem usar não sei o quê, se a gente consegue simplificar um processo de uma forma tão simples, né? De uma forma tão objetiva, né? Usando ferramentas de IA que muitas das vezes são gratuitas e até dos modos mais simples, mais freemium delas já ajudam. Um autoaprendizado, né? Vamos dizer assim. Exato. Então, assim, hoje um comercial para fazer uma proposta, uma apresentação, revisar um texto, revisar um e-mail, revisar um PowerPoint, transformar um PDF num vídeo, legendar uma história, ou criar um script de venda. Né? Então, é muito simples, né? É muito simples e muito rápido. Isso você faz na sua consultoria? Sim, faço. Fazemos muito. Então, assim, da parte de conteúdo, criação dos scripts, né? Então, assim... então, hoje um comercial que vai visitar um cliente hoje, que não estuda, antes ele só usava o Google, mas hoje ele pode criar, através do agente dele, né, um papel, entender o que o cliente dele gostaria de ouvir a respeito do mercado que ele atua, né? Então ele consegue criar um rapport muito melhor, consegue uma afinidade e vender se relacionar, né? Com certeza. Então isso é sempre bom. Mudando um pouquinho para a questão aí da reforma tributária, como é que está o portal da reforma tributária? Perfeito.
Paulo, os projetos da reforma tributária, eles vão, acho que talvez eles passam até além do portal, né? A gente percebeu que os nossos associados, né, através, talvez no último ano, um ano e meio, a coisa começou a ganhar mais corpo. Havia um grande desconhecimento, uma grande assimetria de informações entre as empresas, né? Então, um desconhecimento generalizado. Essa questão do portal, né? Então, ele acabou sendo, de repente, um aglutinador de conhecimentos, do calendário da reforma, de e-books, né, de fornecedores, ou seja, de empresas de contabilidade, de serviços jurídicos, de RPs, né, que querem acessar empresas locadoras, no caso, né, qualquer tipo de empresa, na verdade, mas estão buscando as nossas empresas que são eminentemente locadoras, né, ajudando-as nessa jornada da instalação da reforma tributária, que é um calendário de 3, 4 anos. Né, um calendário de 3, 4 anos. Uma transição. É uma aí, transição aí, mas como ela mexe bastante nas empresas, é uma transição, mas que ela tem lição de casa todo santo mês. Eu percebo isso através dos nossos heads das áreas administrativas, financeiras. A gente percebeu que existe uma demanda importante, né, de uma série de tarefas que tem que ser cumpridas. Né? Então, as empresas de RP estão muito mobilizadas com isso. Né? Então, as empresas de consultoria e de auditoria estão muito mobilizadas nisso. Né? Então, para entender os impactos, a questão dos regimes tributários que as empresas têm, né? E quanto isso impacta, em que medida isso impacta. Né? E no final do dia, a gente acabou até criando dentro de um dos comitês da Brasf, que é o administrativo financeiro, um subcomitê, um pequeno grupo, né, que na verdade não ficou tão pequeno assim, que hoje já passa de 40 empresas, né, e de mais de 40 e poucas pessoas, né, que estão trabalhando nesse comitê. E aí eles estão indo, na verdade, se servindo de consultorias externas para criar uma agenda de discussão, né, para a discussão só dos tópicos da reforma tributária. E aí a gente tem nesse portal como um direcionador das atividades, né, dos calendários, das necessidades, né, de como é que isso impacta em tabela de preço, fatura, né, comissionamento, então, se eu importo, se eu vendo, se eu presto serviço, né, o que eu vou estar ganhando. Como escolhe os fornecedores. Como escolhe os fornecedores, importantíssimo, muito bem colocado, né, porque isso vai ter um impacto ponta a ponta, né? Então, ponta a ponta. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Então, isso é uma discussão bacana, complexa, né? Eu participo lá como coadjuvante, que essa área tributária não é o meu pé forte, mas naturalmente esse impacto eu preciso estar minimamente informado, né? Nós estamos com um grande dilema aqui na LOC, porque eu acho que já tem muita gente olhando isso, muitos seminários, muito web, mas olhando para o nosso público de empresas médias, menores, talvez até algumas empresas médias, ainda não estão entendendo bem como isso vai acontecer. E muitas vezes na insegurança de não saber as implicações da reforma tributária, simplesmente não fazem nada. Não faz nada, exato. Porque também parte de uma decisão é não fazer nada. Exatamente. Então, a gente está tentando na LOC, a gente está fazendo uma abordagem passando mensagens mais simples. E não no sentido de dizer o que é a reforma tributária. Perfeito. Porque é uma ambição muito grande. Sim. Mas assim, pensar 2, 3 tópicos e comunicar. Presta atenção nisso. Vai atrás disso. Fala com seu contador. Porque no Brasil tem algumas... como é que eu vou dizer? Nem sei como dizer. O empresário... num primeiro momento, ele quer pagar pouco imposto. Esse é o objetivo da vida. Né? Lógico, a tributação no Brasil é severa, mas nessa tentativa pode não estar tomando as melhores decisões. Perfeito. Então, talvez, uma questão que eu lanço aqui para você é pensar como passar uma mensagem simples. Perfeito. Para que o empresário perceba onde está o desafio dele. Porque não é que tem uma resposta, eu vou pagar mais ou menos imposto. Exato, não tem resposta simples. Não tem resposta simples. Como é que vocês estão lidando com isso? Você sabe que esse teu ponto é muito relevante, porque a gente percebeu dentro desse conhecimento, essa grande área cinza aí, né?
empresas com maturidade muito diferente. Empresas que já se aproximaram, que já foram abordadas aí por consultorias, que têm estruturas tributárias, jurídicas mais robustas, mais consistentes, né? Eu diria mais preparadas. E, por outro lado, também empresariado de médias empresas que está com esse comportamento de que não estou vendo, não estou enxergando, então não faço nada. Então está naquele modo acuado, esperando ver o mercado que vai fazer. Esperando tomar ver suas decisões. O que o outro vai fazer. Esperando o que o outro vai fazer para também tomar suas decisões na sua empresa, né? E aí por similaridade, por imitação. É verdade. Por imitação, né? Então, eu acho que essa ideia, né, de talvez de simplificar os tópicos, né, e assim, e naturalmente, após uma simplificação, a gente vai ter que dar graus de complexidade para aprofundar, né? Então, assim, é uma visão, primeiro uma visão genérica, depois uma de drone, depois uma de microscópio, perfeito, né? Talvez a gente tenha, assim, nesses níveis, né, de informação, falando qual imposto sai, qual fica, como é que eu recolho, como é que impacta disso, etc e tal. Você saber que se você fizer isso vai ter aquilo. Então, algumas provocações, né, que vão mobilizar a gente. E isso, curiosamente, também, Paulo, até acho que vale a pena até comentar contigo. Como a gente tem feito algum barulho com essa formação desses comitês, tem feito algumas lives também lá, se aproxima, dado espaço aí para fornecedores estarem com a gente acaba recebendo muita demanda de locadoras que não são associadas, mas são locadoras de equipamento, que querem saber também, né, como é que está isso, como é que a gente pode ajudar. Verdade, então, isso também, a gente é formador de opinião, né? A gente é ponta de lança e é importante. Então, assim, para vários aspectos, né, a gente sempre fez muito isso nas esferas técnicas, de engenharia, né, de cálculo, de premissa. Depois a gente entrou um pouquinho no jurídico, das questões contratuais, de garantias, etc. E agora o trend topic aí é a reforma tributária mesmo, né? Então, isso é o que a gente está olhando. É verdade. Isso é interessante.